Então agora a gente vai dar início à segunda parte de revisão para a prova, na parte de eletromagnetismo parte 2, que envolve a parte de força magnética, seja ela no plano, no espira ou em qualquer outro meio, e a parte de fluxo magnético para saber a intensidade das linhas de indução. Então eu trouxe algumas questões básicas aqui, ó, para vocês pegarem, anotarem as questões e a respectiva resolução de cada uma, revisando para a prova nessa segunda parte da aula. Então diz o seguinte aqui, ó, a gente vai analisar ao pé da letra, vamos analisar as questões, tirar os dados, identificar o que é importante e o que não é. Então uma carga elétrica de 3 microcoulomb, então ó, já o micro aqui já dá a ideia de 10 a menos 6, desloca-se com velocidade v igual a 4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, na direção do eixo x. Então ó, imagine que tem aqui ó, o eixo x e o eixo y. Tem uma carga aqui chamada Q, que é uma carga negativa. E aí ela tem uma velocidade aqui, ó, pintadinha de verde, que é o valor de V. E ela está formando um ângulo de 30 graus, ó. Então o ângulo θ aqui, ó, é 30 graus, com o vetor campo magnético, certo? De intensidade, 5 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. Os vetores V e B estão no plano x, y. Então está tudo dentro de um plano. Se eu pedir para descrever o esboço, né, esboçar o esquema aqui, você vai fazer o que está descrito aqui. Tudo que eu falei aqui em cima, ele está descrito, né, através dessa figurinha. Então, você vai fazer bonitinho lá na hora da prova e está tudo certo. B. Caracteriza a força magnética que agirá sobre a carga. Então, tem que achar o valor da força. E C. Mantendo do fixo o vetor B, né, só a gente fixar aqui esse vetor B. A carga é lançada com a mesma velocidade na direção do eixo Y, em vez de na do X. E caracterize nossa força magnética novamente. Então, primeiro passo, já que a gente fez o esboço, vamos calcular agora o valor para ambos os casos. Então, essa letra A aqui, considero que é a letra B, que eu tinha colocado só a resolução, né, sem a figurinha. Então, a B aqui seria o seguinte, para calcular a força magnética, né, nesse caso, e se ela está num plano, a primeira coisa, a gente tem que saber que ela é sempre perpendicular ao plano B e à velocidade B, certo? Então, ó, se a gente for olhar aqui direitinho, a força vai ser contrária, ó. Então a ideia é que a força seja para cá, ó. Então a força é subindo aqui o eixo do Y, força magnética. Apesar dos três estarem no mesmo plano, mas ela vai ser sempre perpendicular aqui. O sentido é determinado pela regra da mão direita número 2, que é a regra do relógio, né? Se a gente for olhar a ideia do relógio, como o que é negativo, a força é orientada para fora do plano, né? Aliás, do observador para o plano, então é para dentro do plano, certo? Então, olhando a partezinha que você tem na regra do relógio, você vai ver que se a carga ela é negativa, ela está orientada justamente para dentro do plano, porque é como se fosse uma atração para dentro do plano. E para calcular essa força magnética, vamos usar a seguinte fórmula: B vai ser igual ao módulo de Q vezes o V vezes o seno do ângulo θ. Então aqui eu coloquei já a resolução para vocês verem. O B vale 5, foi dado na questão, vezes 10 elevado a menos 2. O módulo da carga vai valer 3 vezes 10 a menos 6, que foi aqui, ó, que a gente tinha feito isso aqui antes. Porque como a gente quer um módulo, tem que deixar de positivo. Então tá aqui, positivo também. A velocidade tá ali, tá aqui também, ó. E o seno do ângulo que está formando. Só que o seno do ângulo de 30 é justamente o meio. E aqui a gente pode fazer as operações, ó. Nesse caso aqui eu vou fazer a operação para vocês verem como é que vai ficar no final com esse valor aqui. Então, você pode fazer o seguinte aqui, você pode, se isso aqui já vale um meio,
gente pode simplificar esse 4 aqui, ó, com esse 2 aqui, ó. Então aqui vai ficar apenas um 2. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. Então aqui daria 30 vezes 10 elevado. Aí agora eu tenho 2 com 2 cai fora, ó. Então vai ficar menos 6. Como esse valor aqui não pode ser maior do que 10, então bota uma vírgula aqui, ó, e vou somar 1 aqui no expoente. Então isso aqui vai virar 3 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Porque como é a força, né? A força é dada em newtons. Por isso que ele chegou a esse valor aqui. Certo? Então vai ter casos em que eu vou deixar para vocês fazerem essa resolução e depois vocês vão provar que vai dar o valor que eu estou colocando aqui embaixo. Na letra C, a gente vai ter a mesma coisa, a mesma análise, só que agora é o seguinte: como a carga agora ela está na direção de Y agora, ó, a gente mudou a direção dela, então ela agora ela se espelhou, ela saiu daqui, ela rotacionou, ó, daqui para cá. E dentro do campo ela agora aumentou, o que era 30 aqui embaixo, agora virou o que? 60. Então na hora que ela muda de posição de eixo, muda também a angulação. O vetor continua sempre perpendicular, isso aqui nunca vai mudar, dado que estão no mesmo plano. O sentido agora é para fora, né? No caso do campo para o observador. E agora a intensidade a gente vai usar a mesma formulazinha, ó. O 5 de novo, a carga de novo, a velocidade tá a mesma coisa, só vai mudar aqui, que em vez do seno de 30 vai ser o seno de 60. Só que o seno de 60, a gente vai olhar que ele é justamente o cosseno de 30. Então, a raiz de 3 sobre 2. Então, no final das contas aqui, a gente vai ter, ó, a gente pode cortar a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Corta esse 2 aqui com esse 4 aqui, vai dar 2, ó. Então, vai ficar 2 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 vai dar 30. 30 vezes raiz de 3 é aproximadamente 1,7 por aí, certo? 1,73. Aí vai dar, quando você multiplicar, vai dar 51,9 vezes 10 vai dar quanto? Corta isso aqui com isso aqui, aí tem 10 a menos 6. Só que aqui esse valor não pode ser maior do que 10, então bota a vírgula para um lado aqui, ó, soma aqui no expoente. Então vai ser 5,19 vezes 10 elevado a menos 5. Como esse valor aqui é maior que 4, posso arredondar a casa anterior em uma unidade, ó. Então isso aqui é a mesma coisa de 5,2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Então foi justamente o valor que deu aqui, ó. Certo? Vocês podem conferir depois com calma o valor de cada item aí. Então, para cada situação aqui da questão, ó, a gente vai ter um desenho e um cálculo. A letra B, desenho e cálculo. E a letra C, desenho e cálculo também. Na segunda questão, a gente tem o seguinte, ó. Um elétron com energia cinética de 10 electrovolts penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme de intensidade de 10 elevado a menos 4 Tesla. Dados do elétron. Eu tenho a carga do elétron ali, ó, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. A massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. E um eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Certo? Então, só a ideia aqui que a carga é dada em Coulomb, a massa é dada em quilograma, e o eletronvolt é dado em joules porque é uma unidade de energia. Então, letra A, calcula em joules a energia cinética, então a energia cinética do elétron, depois que ele penetra no campo magnético. E a letra B caracteriza a trajetória descrita pelo elétron no campo. Então, depois que ele entrou no campo, qual o comportamento dele? Então, aqui, ó, na letra A, a gente tem o seguinte, ó. Consideramos que o campo magnético uniforme seja perpendicular ao plano da figura, como ele diz ali, e orientado para o observador, ou seja, para fora do campo, né? Você tem um campo lá, então ele está apontando para você, então está para fora do campo. Para dentro do campo seria de você para dentro do campo. No elétron tem uma força magnética, né? Então a gente tem aqui, ó, basicamente um sistemazinho básico, aqui vai ficar a carga aqui, ó, oscilando, como fosse a eletrosfera. A direção vai ser perpendicular a V e a B, porque ela está contida na figura. O sentido vai ser isso aqui, ó, para baixo ou para a esquerda, né? No caso, se for a força, é para dentro do campo. Então, se for para calcular em cima da força, a gente tem uma força centrípeta, ou seja, ela tem um sentido central
ou seja, ela tende para ser por centro. E a intensidade a gente vai ver que é o seguinte, que a gente vai usar a mesma forma anterior. Só que aí, como eles são perpendiculares, ó, eles vão ter um ângulo de 90 graus. Ó. Então aqui eu vou usar o seno de 90. Só que o seno de 90 é 1. Então morre essa parte aqui, ó, então fica só B vezes Q vezes o valor de V. Então a força não muda no campo, ela vai continuar a mesma em todos os pontos. Até porque, se ela é centrípeta, em qualquer ponto dessa trajetória, ó, o valor da força aí vai ser o mesmo. Então se ele vai gastar justamente aqui 10 eletronvolts ao penetrar no campo, consequentemente ele vai usar o valor do eletronvolt normal, por conta que aqui não vai ter nenhuma alteração. Então no caso, se eu estou usando 10 eletronvolts, vou ter a mesma coisa de 1,6 vezes 10 elevado a 18 joules. Se 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e eu estou usando 10, ó, eu só multiplicar isso aqui por 10. Aí você repete a parte primeira, ó, e vai fazer menos 19 com mais 1 daqui do expoente. Ó. Menos 19 com mais 1 vai dar menos 18. Ó. Por isso que aqui deu menos 18. Então a força vai ser centrípeta ou central, né, o sentido dela. A direção vai ser perpendicular. A força não vai se alterar, vai ser a mesma força, porque quando eles são perpendiculares, eles tendem a puxar no mesmo nível, tanto para fora como para dentro da trajetória, por isso que existe um equilíbrio. E você está usando 10 eletronvolts, vai ser 10 vezes o valor do eletronvolt para associar ele dentro do campo. Então, se ele entra com 10, ele também vai mexer com os 10 lá dentro. E na letra B, como ela descreve uma trajetória circular, né, centrípeta, como a gente viu, a velocidade é determinada pela fórmula da energia cinética, que é m, que é a massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Só que a gente já sabe quanto é a energia cinética dele, e também quem é a massa. Então, nesse caso, o que é que acontece? A gente pode calcular isso aí para a gente identificar quem é a velocidade e depois qual é o raio que ele faz. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente está descrevendo a trajetória, né? Caracteriza a trajetória. Então, a trajetória vai ser circular de raio R e tem que determinar os parâmetros. Que parâmetros são esses? A velocidade e o raio. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode identificar que pela essa fórmula aqui, se a gente isolar o valor de V ao quadrado, ó, eu vou botar 2 vezes E, que eu vou fazer a regra 3 aqui, ó, sobre M. Então, eu vou só substituir 2, está aqui. A energia cinética foi dada na questão, né, que a gente encontrou lá, que foi 10 vezes o valor do eletronvolt. A massa também foi dada ali, ó, então você vai fazer aqui embaixo. E aí, quando você fizer essa operaçãozinha aqui, ó, você vai encontrar V ao quadrado igual a 3,5 vezes 10 elevado a 12. Só que aqui você vai tirar uma raiz quadrada aqui, ó, por conta desse quadrado aqui, ó. A raiz quadrada de 3,5 vai dar aproximadamente 1,9. E a metade de 12 é 6, ó. Porque na hora que esse expoente sair da raiz, ó, ele vai quebrar metade da raiz. Porque como é a raiz quadrada, né, tem que sair metade. Então só sai metade daqui. No caso, 12 por 2 dá 6. Ó. Então achei a velocidade. E por último o raio. Quem é o raio? M vezes V sobre B vezes Q. Então essa aqui é a forma do raio da trajetória. Então aqui você tem a massa. Tem a velocidade que você acabou de achar. Tem a força magnética aqui, ó, do campo magnético. No caso é só a indução, né? A parte de indução magnética, 10 elevado a menos 4. E aqui você tem o valor do eletronvolts, que é o valor da carga elementar, certo? Que é justamente esse valor aqui. Quando eu fizer todas essas operações aqui, eu vou encontrar aproximadamente 0,11. Lembrando que a gente pode fazer, ó, número vezes número. Como aqui não tem nada, pode aparecer 1, ó, número vezes número. E depois eu faço o que? A multiplicação de potência. Soma menos 31, depois com mais 6. E depois menos 4 com menos 19. E o que sobrar eu faço a diferença do maior, que é possivelmente que está em cima, com o menor que está embaixo. Lembrando que aqui tem um sinal de negativo, porque eu estou fazendo uma divisão. Então você vai encontrar esse valorzinho aí. Fica como exercício para vocês acharem esse valor. Na 3 é o seguinte. Um próton, ele tem massa M e carga E. Já um nêutron, que é um descendente de um próton, ele vai ter massa 2M e carga E. Ou seja, a gente vai olhar lá quando a gente estiver trabalhando na parte de física moderna, a gente vai ver as partículas elementares da matéria. Que além do próton, do elétron e do nêutron, vai ter o deutônio, vai ter várias partículas lá, vai ter os quarks, vai ter uma série de partículas lá que são ainda menores que um próton, que um elétron, que um nêutron.
com essa mesma velocidade V. Então, todos os dois vão ter V. São lançados perpendicularmente a um campo magnético uniforme. Então, todas as linhas têm a mesma intensidade, que vale B. Sendo RD e RP os raios das órbitas de cada um deles, ó. Calcula a relação entre eles. Então, quer saber a relação entre os raios das duas cargas aí. Então, aqui, ó, se a gente for olhar para o próton, a gente vai usar a mesma equaçãozinha lá do raio que diz a força centrípeta. M vezes V sobre B vezes E. Então, aqui da outra partículazinha vai ser RD. Como a massa aqui é o dobro, ó, então vai ficar 2M sobre BE. Então, como eu quero a relação de um pelo outro, vou pegar o valor do RD, né, que é RD e RP. Então, vai ficar RD em cima e RP embaixo. RD, eu vou falar aqui que vai ser esse valor aqui, ó, dividido por esse aqui. Só que observe o seguinte, aqui eu já dei a transformação, porque na realidade ia ficar 2mv sobre BE, tudo isso dividido por mv sobre BE. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a primeira, 2mv sobre BE, vezes o contrário aqui, ó, BE sobre mv, porque como é uma divisão de potência, repete a primeira e multiplica pelo inverso aqui dessa segunda. Então foi justamente o que eu escrevi aqui, ó. Esse valor aqui é justamente esse valor aqui. Essa expressão, no caso, né? Então posso cortar BE com BE, MV com MV, então sobrou quem? São dois aqui, ó. Então a diferença dos raios é o quê? O dobro. Logo, a relação do RD por RP vai ser 2 vezes o raio do próton. Mesmo isso. Quanto maior a massa, maior será seu raio. A ideia é que ele seja mais inchado aqui. Eu vou botar esse termo aqui porque dá uma ideia melhor. Certo? Então, basicamente, a gente tem que o raio do nêutron vai ser igual a 2 vezes o raio do próton. Então, essa é só uma questão de demonstração. Bem simples. Questão 4. Na questão 4, a gente tem o seguinte. Um condutor reto. Então, lembre-se, agora a gente está trabalhando com força magnética. E agora com condutores retos. Tem um comprimento de 50 centímetros. É percorrido por uma corrente de intensidade de 2 amperes. O condutor está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade, a intensidade do campo aqui, ó. Então a gente já tem o comprimento, já tem o valor da corrente e já tem o valor da intensidade do campo. E forma com a direção do campo, né, com a parte do vetor, um ângulo de 30 graus. Calcule e caracterize a força magnética que atua sobre o condutor. Então, a gente pode desenhar aqui o condutor, ó. Então a corrente está no sentido do condutor, né, paralelo ao condutor. E a força está para fora. Por quê? Porque se o vetor magnético ele tende a sair do campo, ela tem que ser o quê? Perpendicular. E a gente viu que quando a gente lança ele perpendicular, a gente tem a parte de ângulo 90 graus aqui, ó. Só que tem um detalhe. Agora eu quero a força dependendo de quem? Do vetor magnético, né? Do vetor campo magnético, dependendo da corrente e dependendo do comprimento dele. Então a gente vai usar quem? A fórmula de Biot. F é igual a B vezes I vezes L vezes o seno de 30. Então, nesse caso, ó, quem vai ser o valor de B? Então, eu já transformei aqui, ó, tudo que for necessário. O comprimento era 50 centímetros dividido por 100 aqui, ó. Vai dar 0,5 metros, ou 0,50, fica a critério de vocês, colocar ou não esse zero. Não vai fazer diferença. Então, vai ficar B, que foi dado na questão, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3, está aqui. O I, 2 amperes, está aqui. O L, que é o comprimento que eu transformei, 0,5, está aqui, ó. E o seno de 30 vai ser justamente o meio. Então, o meio está aqui, ó. Então, na hora que eu fizer isso aqui tudo, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Entra como se fosse um 10 aqui. Então, nesse caso aqui eu posso... Ou então eu posso cortar aqui, ó. 2 com 2. Sobra apenas 2 vezes 0,5, que vai dar 1. Vai ficar 1 vezes essa potência aqui, ó, porque esse 1 caiu fora e esse aqui eu multipliquei por esse. Então a força magnética aqui nesse caso vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Então é só aplicar a fórmula aqui de Biot para vocês resolver a questão. E fazer o esquema. Tem um esquemazinho mais bonitinho aqui, ó, que eu deixei para vocês fazerem e reproduzirem no caderno. E qualquer dúvida vocês podem comunicar lá no dia da aula ou após a aula que a gente sana ela. Na quinta questão a gente tem o seguinte, ó. 2 condutores retos e extensos, agora são 2. Antigamente só tinha um, agora tem 2.
paralelos, distanciados de 1 metro. Então tem uma distância aqui de 1 metro, situados no vácuo, onde o Mi aqui é a mesma constante que a gente já estava trabalhando anteriormente. E tem as correntes I1 igual a 2 amperes e I2 igual a 5 amperes. Então, ó, se a gente fizer o seguinte, ó, se I1 e I2 têm o mesmo sentido, eu quero que você me diga as características, né, da força magnética nos condutores por metro de comprimento. E na letra B, invertendo o sentido de I1 e dobrando sua intensidade, o que é que vai acontecer com a nova força magnética? Então a gente vai ter que demonstrar isso agora. Então, aqui a gente tem os dois casos. Ó. Então, o primeiro caso, se as correntes têm os mesmos sentidos, a força magnética será de atração. Então é bem simples. Então toda vez que a gente tiver o mesmo sentido aqui, ó, I1 e I2 estão indo para cima, as forças são de atração. Uma é positiva e a outra é negativa. Como estão distanciados de 1 metro aqui, ó, consequentemente aqui também vai ter 1 metro, que seria o comprimento do condutor que vai ser dado aqui, ó, 1 metro no condutor. Então agora a gente vai usar a fórmula para condutores. E a fórmula para condutores é essa daqui, ó. Mi0 sobre 2π vezes I1 vezes I2 sobre R vezes L. Então essa fórmula aqui é usada quando tiver dois condutores retos e extensos. Então só substituir, ó, 4π vezes 19-7, que é a constante, 2π, então posso cortar π com π aqui, ó, e esse 2 pode matar com esse 2 aqui, então aqui vai ficar só 2 aqui em cima. As correntes é 2 e 5, 2 vezes 5 dá 10, ó. E esse 1 aqui é o raio, que é 1 metro, e o comprimento também é 1 metro. Corta esse 1 com esse 1, então vai ficar apenas isso aqui. Então vai ficar 2 sobre o 2, e vai ficar 10 a menos 7 vezes 10 a 1. Menos 7 com mais 1 dá menos 6, ó. Resolvida a questão. Aí agora é o seguinte, ó, invertendo o sentido de I1, então ó, I1 vai para baixo agora. E dobrando sua intensidade. Aí observa o seguinte, ó, se eu dobro a intensidade da corrente, no caso, ela vai passar agora a ser 4. Era 2, ó. Eu dobrei 2 vezes, foi para 4. Aqui continua 5. Só que agora, como eles têm os sentidos contrários, ó, as forças são de repulsão. Então uma se afastando da outra. E as medidas continuam as mesmas, ó. Então você vai usar a mesma fórmula, certo? Aqui eu coloquei uma F'M para dizer que é diferente dessa aqui, certo? Então você poderia chamar de F1 aqui, F2 aqui, enfim. Só para diferenciar os dois casos. Então eu vou usar a mesma fórmula. E a única diferençazinha que vai ver nessa de cima para essa de baixo é apenas a intensidade aqui, ó. Que em vez de ser 2 aqui, ó, agora vai ser 4. Então agora eu vou fazer todo o mesmo processo, ó. Vou cortar esse 4 aqui com esse 2 aqui, ó. Esse π com esse π, vai sobrar apenas os 2 aqui em cima. Vai ficar agora, corta esse 1 com esse 1, ó. 4 vezes 5 vai dar 20. Só que 2 vezes 20 vai dar 40. 40 vezes 10 elevado a menos 7. Só que esse 40 ele pode ser decomposto em 4 vezes 10, ó, com expoente 1. E aqui 10a menos 7. Então repito aqui a parte primeira, então 4, ó. E menos 7 com mais 1 vai dar menos 6. Ó. Então tá aqui a força magnética no caso 2. Certo? Então, use essa formulazinha quando eu tiver dois condutores retos e extensos. Na questão 6, uma espira retangular de dimensões 6 cm e 10 cm, então vai ser a base e aí praticamente a altura, né? Se ela estiver deitada vai ser o comprimento e a largura. É colocada perpendicularmente as linhas de indução de um campo magnético uniforme. Então a densidade do campo aqui, 10 elevado a menos 3 Tesla. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero em 3 segundos. Então vai existir em 3 segundos aqui esse modo. Determine a FEM, ou a força eletromotriz induzida média nesse intervalo de tempo. Então para calcular isso, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter a placa, né, a espira retangular, que é a parte do retângulo. Vai ter as dimensões aqui, ó, 6 por 10, beleza. O vetor é saindo, ó, o vetor inicial aqui é saindo, com 10 a terceira, a menos 3 de intensidade. Ó. Esse N é o normal, é o vetor que vai indicar a posição. O ângulo aqui é 0 graus, ó, porque ele vai estar paralelo aqui ao outro. E aqui é chamado de tempo t, que é o tempo inicial. Já, se a gente for olhar esse mesmo procedimento daqui a um certo tempo, um t mais delta t, a gente vai ver que aqui vai passar 3 segundos, ó, daqui para cá,
eu vou ter 3 segundos. Ó. E nesse caso, a intensidade do campo magnético vai para 0. Então o meu B final aqui, ó, vai ser justamente o valor 0. Certo? Então, ele vai disso aqui a menos 3 até 0. Então, eu quero a força eletromotriz. Então, eu vou ter que usar a equação do fluxo magnético. Então, a primeira coisa, a gente tem que achar a área, ó, como eu calculei aqui. Ó. Então, a área vai ser 6 vezes 10, aqui é a base vezes a altura, né? Vai dar 60. Só que como a gente tem que transformar em metros quadrados, ó, a gente vai usar aquela mesma tabelinha. Então, é pegar esse valor aqui, ó, e ficar com esse outro aqui. Ah, professor, mas por que aqui ficou 60, aqui ficou 6, 10 elevado a menos 3? Aí, vamos lá. Metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Ó. Eu estou em centímetro, então tenho 60. E quero transformar isso em metros quadrados. Então, de 60 para metro, ó, 1, 2. A ideia aqui que seria 10 ao quadrado, porque é 100, né? Só que como é para esquerda, eu vou dividir. Só que aqui como é área, tá ao quadrado, ó, eu vou duplicar aqui o número de zeros. Ó. Então vai ficar 10 elevado a 4. Ó. 2 vezes 2 dá 4, então 10 a quarta. Quando eu jogar esse 4 aqui para cima, vai ficar elevado a menos 4. Então vai ficar 60 vezes 10 elevado a menos 4. Ó. Só que o 60 ele pode ser decomposto como quem? 6 vezes 10 elevado a 1. Então eu posso somar menos 4 com mais 1. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Ó. Que foi o valor que deu justamente aqui. O tempo vai ser 3 segundos. E a intensidade do campo vai variar. Ó. B inicial vai ser 10 a menos 3 e o final vai ser 0, como eu botei aqui para vocês. Ó. Então a variação vai ser de quanto? Vai ser justamente o valor negativo. Ele vai perder essa intensidade. Então vai ficar menos, quando a gente fizer a subtração aqui, ó. Então a variação da intensidade do campo vai ser o B final menos B inicial. Como o B final é 0 e o B inicial é 10 a menos 3, então vai ficar negativo, porque ele perdeu, né? Ele foi de um valor para 0. Então vai ficar menos 10 elevado a menos 3 Tesla. O fluxo magnético, a gente viu anteriormente que é a variação do campo, ΔB, a área, vezes o cosseno do ângulo. Como aqui a gente tem um ângulo zero, porque ele está perpendicular ao vetor, ó, ou seja, está paralelo, só que está perpendicular porque ele está deitado. Ó. Direitinho, os vetores estão deitados ao plano. Então vai ficar, quem é o ΔB, vai ser o valor que eu achei, está aqui. Quem é o ΔA, ou A no caso, né? Vai ser o 6 vezes 10 a menos 3, qual eu achei aqui em cima. Vezes 1, porque como é o cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1. Então esse 1 aqui cai fora. Então vai ficar menos por mais da mente, são menos 6. Menos 3 com menos 3 é menos 6. Ó. Então o fluxo magnético aqui, ó, vai ser menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. Certo? A unidade de fluxo é o Weber. E a força eletromotriz vai ser quem? O valorzinho de E. Então a força eletromotriz média ou magnética vai ser menos o fluxo magnético dividido pela unidade de tempo. Então vai ser o valor do fluxo, né, que a gente achou no final aqui em Weber, dividido por 3, porque se foi de 0 até ali de 0 a 3 segundos foi para 0 a força, então aqui vai ser dividido por 3, ó. Menos por menos dá mais, vai dar um valor positivo. 6 dividido por 3 dá 2, então 2 está aqui, ó, e vou repetir a parte da potência. Ó. E como é que na força eletromotriz é dado em volts. Então aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6 volts. A sétima questão, a gente tem o seguinte, ó, uma espira de área A, tem uma certa área aí, 1,5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, e tem uma resistência elétrica de 4 ohms. Está disposta perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. De indução, 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, ó, você vai ter uma área já, tem a resistência elétrica e tem o vetor magnético, o vetor campo magnético e sua intensidade. Sabendo que num certo intervalo de tempo o campo é reduzido a 0, determine a quantidade de carga elétrica induzida que circula por essa espira nesse intervalo de tempo. Então diz ó, que depois do intervalo de tempo o campo vai também reduzido a 0. Só que no exemplo anterior, a gente saberia que durante 3 segundos ele reduziu para 0. Aqui a gente não sabe quanto tempo foi, só sabe que foi reduzido para 0. Então aqui ó, a gente vai fazer a mesma coisa, é o mesmo modelo.
Só que aqui a gente já tem uma área pronta, a gente não precisa mais calcular área nenhuma. Então, ó, a gente tem uma área aqui, ó, que é o valor de A, e um ΔT que a gente não sabe quanto foi. Mas a gente só sabe que o B chegou a zero. Ele tinha um B inicial com um certo valor, que a gente não sabe quanto é, e chegou no B final que é zero. Então tá aqui, ó, B inicial é o 2 Tesla, né? A gente pode dar direitinho aqui, ó. O B inicial aqui, 2 elevado a menos 3 Tesla. Então aqui, ó. E o B0 e o B final igual a zero, que eu não sei quanto foi que foi reduzido. Então a variação do B aqui vai ser, ó, o B final menos o B inicial. Então nesse caso aqui vai ser o 0 menos o 2, né? O 2 Tesla. Por que isso? Porque na hora que a gente for fazer a mudança de variáveis aqui, ó, para metro, lá a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Isso aqui vai ficar 10 a menos 3, ó. Por isso que eu corto 10 a menos 3 com 10 a menos 3 lá. E aí vai ficar positivo. Então nesse caso aqui vai ficar apenas 2 Tesla. Então nesse caso aqui vai acontecer a variação do fluxo magnético. Então o delta φ, né? Isso aqui é a letra grega φ. Vai ser o delta B vezes o A vezes o cosseno de zero. Por que zero? Porque novamente, ó, ele está deitado. Então vai ficar a variação do campo menos 2 Tesla vezes a área, que é 1.5 vezes 10 elevado a menos 1, e o cosseno de zero é 1. Então praticamente esse 1 cai fora. Então 2 vezes 1,5 vai dar menos 3 aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 2 Webers. Então nesse caso aqui eu tenho o fluxo magnético já pronto. E a força eletromotriz é descendente da lei de Faraday-Neumann, que é justamente a fórmula que a gente usou anteriormente. Que a força eletromotriz magnética, o média, é a variação do fluxo, né, o φ aqui, sobre o ΔT. Mas é o seguinte, ó, sendo R a resistência elétrica da espira, podemos calcular a densidade média da corrente que circula nessa espira pela seguinte fórmula. I vai ser igual a E sobre R. Porque como a gente tinha lá que aqui teria que somar um Rzinho, só que esse Rzinho agora é desprezível, então vai ficar apenas o R porque ele não tem resistência interna. Então no lugar, se a gente for associar aqui essa fórmula com essa, ó, a gente pode substituir aqui, ó, esse E por isso aqui, ó. Que é justamente o que a gente tem aqui em cima. E o negativo bota aqui para frente para não ficar complicado. E nós sabemos ainda que, como a corrente é dada por variação da carga sobre a variação do tempo, então a gente pode associar essas duas cargas aqui, ó. A carga e a variação. Então nesse caso vai ser ΔQ sobre ΔT, que é da carga, que é o valor de I, tem que ser igual a menos o ΔQ, ΔΦ no caso, sobre R vezes ΔT, que é justamente o valor que eu substituí aqui, ó, na forma da corrente, para quando a resistência interna aqui for zero. O Rzinho for zero. Então nesse caso o que a gente pode fazer? A gente pode cortar ΔT com ΔT, ó. Então meu ΔQ aqui, que é a carga que ele está pedindo, vai ser menos o fluxo sobre R. Então tá aqui, ó, a formulazinha que eu cheguei é essa, certo? É importante vocês anotarem essa formulazinha, porque no caso que eu não tenho tempo, eu posso calcular a variação de acordo com o fluxo e com o raio. Aliás, com o raio não, com a resistência, né? Se fosse o raio, a gente teria que ter uma parte circular. Então a resistência vai ser igual a 4. O fluxo a gente achou que é 10 menos 3 vezes 10 menos 2 Weber. E aí é só substituir os valores, ó. E perceba que aqui vai dar positivo, ó. Menos por menos dá mais. Então 3 dividido por 4 daria 0,75 vezes 10 ao menos 2, que foi o que sobrou. Como esse valor não pode ser menor do que 1, eu tenho que deslocar uma casa para a direita, ó. E eu tenho que subtrair 1 aqui no expoente, então vai ficar 7,5, tá aqui, ó. Sinais iguais, repete sinal e soma, ó. 2 com 1 dá 3, ó. Então eu achei justamente a variação da carga nesse intervalo de tempo aí. Desconhecido, porém eliminável por conta da substituição das fórmulas. A 8 a gente tem uma parecida também, só que agora a gente tem uma espira que tem uma certa área, tem uma resistência elétrica também, e tem um vetor, o campo magnético aqui, densidade, isso aqui. Certo? Então, a área 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Resistência elétrica, 2 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. E o vetor campo magnético, né? A intensidade lá é 5 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla.
Então aqui na letra A, calcule o fluxo magnético através da espira. E a letra B, se a intensidade do campo diminuiu uniformemente para 2, ou seja, era 5, diminuiu para 2 agora, num certo intervalo de tempo. O que é que vai acontecer com a carga? Qual é o valor da carga nova? Então, vamos fazer aqui. Então a primeira coisa, como o campo aqui, ó, ele está especificando que ele é perpendicular, então basicamente vai ser um campo de entrada. Que ele vai ser nesse estilo aqui, ó. Você vai ter o campo magnético para cima, a velocidade para baixo, ó, e a normal para cá. Certo? É como, imagina que esse aqui está deitado, não tem como fazer deitado aqui não, tem que fazer só apenas em pé para saber qual é a posição. Então para calcular o fluxo magnético vai ser o vetor vezes a área vezes o cosseno de θ. Como aqui novamente ele está deitado, o cosseno é 0. E o cosseno de 0 é 1. Então 1 também cai fora da questão. Então nesse caso aqui, ó, o vetor B vai valer isso aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a área, que é 6 vezes 10 a menos 3. Então nesse caso vai ficar, ó, 5 vezes 6 dá 30, então daria 30 aqui, ó. Vezes 10 elevado a menos 3 com menos 3 daria menos 6, ó. Só que aqui a gente pode fazer o seguinte, quem é 30? 30 é uma coisa de 3 vezes 10 elevado a 1. Vezes 10 a menos 6, ó. Então vai ficar o 3 sozinho agora. Então ficou o 3 sozinho aqui. Vocês podem colocar uma vírgula aqui em um 0, só para padronizar ele. E aqui eu vou ter, ó, menos 6 com mais 1, daria menos 5, ó. Então daria 3 vezes 10 elevado a menos 5 Weber, que no caso aqui seria o fluxo magnético. O fluxo magnético. E na letra B, aquela mesma equaçãozinha que a gente fez, ó. A gente fez a transformaçãozinha lá para achar uma corrente e associou junto com a carga, ó. Então a formulazinha que virou foi essa daqui, ó. Então essa formulazinha é importantíssima e provavelmente vai constar na hora da prova alguma para você resolver usando essa fórmula. Então não precisa você demonstrar essa fórmula. Então já estou demonstrando que existe e você pode usar. Então aqui o que vai acontecer? A gente vai ter que calcular a variação. Então a variação foi de quanto? A variação, ó, se a gente for olhar de novo na questão, ela foi de 5 para 2. Ó. Então tá aqui, ó. A 2 é a final e a 5 é a inicial. Então ela perdeu 3, ó. Certo? Então meu data B aqui, ó, é 3. Já o fluxo vai ser quem? Como ele vai ter a variação de B vezes A, ó, e aqui o cosseno vale 1, como a gente viu aqui em cima, eu apenas vou fazer a multiplicação de quem? Da variação de B, que foi o que eu achei aqui em cima, ó, menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a área continua a mesma, 6 vezes 10 elevado a menos 3. E agora eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 6 dá 18, tá aqui, ó, menos por mais dá menos, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, repete a base, somos expoentes, ó, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Então achei a variação do fluxo magnético. E agora vamos botar aqui na equaçãozinha que a gente achou aqui em cima, ó. Vou jogar aqui embaixo ela, ó. Então vai ficar menos variação do fluxo, né? Menos 18 elevado a menos 6, dividido por quem? Pelo valor que eu achei inicialmente, né? Que agora aqui vai ser a resistência, ó. A resistência elétrica aqui, ó, que é o valor de R, 2 vezes 10 a menos 2. Então, ó, 2 vezes 10 a menos 2. Então, aqui é o valor de R aqui embaixo. E aqui é a variação do fluxo magnético. Menos por menos dá mais. 18 dividido por 2 dá 9, ó. E aqui vai ficar menos 6 com menos da divisão, menos 2, ó. Então, vai ficar menos 6, menos por menos dá mais. Sinais diferentes do maior e menor e prevalece o sinal do maior. Então, ó, menos 6 com mais 2 vai ficar 6 menos 2 dá 4. Como 6 é maior que 2, menos 4. Então, aqui por isso aqui ficou menos 4 coulomb. Então, está resolvido a questão. Nona questão. Uma bobina retangular com a resistência total de 4 ohms, então já tem um valor de R aqui, é constituída de 10 espiras N de 20 cm por 30. Então é um espira o quê? Retangular. 20 por 30. Podia vir um X aqui também, ó. Fazer que é a dimensão da espira. Essa bobina está imersa em um campo magnético perpendicular ao seu plano, ó. Então todos vão ser perpendiculares. E varia de 8 até 16, ó, no tempo de 1,2 segundos. Então aqui eu tenho ΔT
e aqui eu tenho o B inicial e aqui eu tenho o B final, ó. Então eu calculo na bobina a força eletromotriz e a intensidade da corrente. Para calcular a força eletromotriz, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente já vinha calculando, que é E é igual a menos o ΔΦ sobre o ΔT. Só que agora a gente tem 10 espiras. Então vamos fazer N vezes isso aqui, ó. Então essa fórmula aqui em cima, ela está aqui embaixo. É a mesma forma, só que eu ajustei, né? Coloquei um N para frente para fazer a multiplicação e deixei a fração para depois. Então a gente vai ter que achar isso, a variação do fluxo, que é a variação do fluxo vai ser a variação final menos a variação inicial, ó. Ou seja, o fluxo final menos o fluxo inicial. Então eu vou ter que achar quem é o fluxo 1 e quem é o fluxo 2. Ó. O fluxo 1, então vai ser B1 vezes A vezes o cosseno de θ. Então quem é B1? B1 vai ser 8. Tá aqui. A área vai ser... Agora eu vou transformar, ó. Dividir tudo por 100. Então vai ser 0,2 aqui, ó. E se eu dividir isso aqui por 100, vai dar 0,3. Então vai ficar 0,2 vezes 0,3. Aqui vai ser a área. E aqui o cosseno de θ, porque eles estão o quê? Perpendiculares, ó. Vocês estão perpendiculares, nesse caso, a resultante é 0. O ângulo seria 90, mas aqui seria a resultante do ângulo lá, que seria 0. Então aqui o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 2 vezes 0,2 vezes 0,3, vai dar 0,48. Achei o φ1. Para achar o φ2, no caso seria o fluxo 2, vou fazer a mesma coisa, só que agora para quem? Para 16, ó, que é o caso do B2. Então B2 é 16, a área continua a mesma e o ângulo vai ser o mesmo, vai ser 0. Então vai para 1. Na hora que eu fizer 16 vezes 0,2 vezes 0,3, ó, vai dar 0,96. Então aqui vai dar 0,96. Então, achados os dois fluxos aqui, ó, a gente agora vai fazer a diferença deles dois, ó, porque eu quero a variação do fluxo. Então vai ser 0,96 menos 0,48. Então vai achar o fluxo final de 0,48. Como a força eletromotriz tem 10 espiras aqui, ó, no caso é uma ideia de uma bobina, então N vai ser igual a 10. Então vai ficar menos o 10, tá aqui. A variação do fluxo aqui, ó, foi 0,48, tá aqui em cima. E o ΔT foi 1,2, ó. Tá aqui na questão, 1,2 aqui embaixo. Quando eu dividir, multiplicar isso aqui, ó, por 10, aqui em cima vai ficar 4,8, né? Vou andar uma casa para a direita. E vou dividir por 1,2, ó. Então vai ficar 4. Menos por mais dá menos, então vai ficar menos 4. Como eu quero um módulo da força, então 4 volts aqui. Então achei a força eletromotriz induzida. Já na letra B eu quero a intensidade da corrente. Então a mesma coisa, ó. Como a resistência interna aqui é 0, então a equação se resume essa daqui. I vai ser igual ao módulo de E sobre a resistência total. Então aqui vai ficar I vai ser igual ao módulo de E, que a gente achou que é 4, sobre a resistência total, que também é 4. Ó. Cuidado na questão, que é 4 ohms. Então aqui 4 por 4 vai dar 1. Então a corrente vai dar justamente 1 ampere. E a nossa última questão, questão 10, diz o seguinte: uma barra metálica de comprimento L igual a 50 centímetros, então já tem o comprimento aqui, ó. Então de cara eu sei que eu vou dividir isso aqui por 100, então vai dar 0,5 metros, se a gente for precisar para alguma coisa. Faz contato com um circuito, fechando. A área do circuito é perpendicular ao campo de indução, que a gente já fez anteriormente, ó, e uniforme vale B. A resistência do circuito é de 3 ohms e a força aplicada é de 3,75 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, que é o valor de F. É aplicada na barra para manter movimento uniforme com velocidade, tem a velocidade aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. E desenhe a situação, esboça a situação e calcule o módulo de B. Então é só você calcular aí qual é o valor da indução magnética no campo B. Então, tá aqui, ó. Então vamos imaginar uma barra metálica, aqui, tem um comprimento L, que a gente sabe que é 50 centímetros ou 0,5 metros, que é meio metro. Faz contato com o circuito está aqui, ó, ao redor dele, nas duas pontas, e vai fechar o circuito, ó. Então para aqui para cá vai ser uma malha, certo? Aqui você vai ter como se fosse um nó aqui em cima, um nó aqui embaixo, e aqui vai ser uma malha. Então vou fechar o circuito aí. Vai ter uma intensidade aí que eu não sei quanto é ainda.
Mas eu sei que a força que tá, ó, tanto para baixo como para a esquerda, ó, quanto para a direita, são três forças aí. Eu vou ter a força do operador e vou ter a força magnética, tanto induzida como a força magnética normal. E a corrente ela vai estar no sentido para cima, né, no desenho aqui, mas seria no sentido para a direita ou para a esquerda, dependendo da visão que você esteja aí. E aí a velocidade estaria para a direita. E agora eu posso usar o que? A equação. Então eu quero saber o seguinte, ó. Se a força que eu estou exercendo aqui, ó, que é a força chamada força do operador, for igual à força magnética, que é contrária, elas têm que ser iguais, né? Porque se elas forem diferentes, aí não ia ter equilíbrio aqui nesse campo. Né, não seria uniforme, ó. A força magnética não é uniforme, seria variável. Então aqui eu digo que a força do operador, ó, é igual à força magnética. Só que a força magnética a gente já sabe que tem uma formulazinha para ela, ó, que é o bio. A força bio é para ela. Por que aqui não tem o seno nem o cosseno ali? Porque ela está perpendicular. Se ela está perpendicular, o seno é 90 ou o cosseno é 0. Em ambos os casos, ambos valem 1. Então nesse caso aqui, ó, ou o seno, se fosse 90, vale 1, ou o cosseno de 0 vale 1. Então, nem aparece nem seno nem cosseno aqui por conta disso. Só que agora a gente vai ter que relacionar isso aqui, ó. A força do operador vai ser quem? B vezes I é a corrente. E a gente vai ter que usar a corrente alternada. Então essa aqui é a fórmula da corrente alternada. B vezes L vezes V sobre R. Vezes L aqui é o comprimento. Então vou multiplicar. Então vai ficar B ao quadrado, ó. B vezes B, B ao quadrado. L vezes L, L ao quadrado. E aqui eu vou só juntar o V e descer o R. Então a força do operador a gente já tem. Porque eu estou aplicando. Quando eu aplico, é uma coisa, é o operador. Quando for resultado ou resultante, é o próprio operando. Então no caso aqui seria automaticamente do campo. Então daria esse valor aqui, ó, 3,75 vezes 10 elevado a menos 3. Igual, B ao quadrado eu não sei quem é. Por conta que agora eu quero justamente saber o valor de B. O comprimento aqui, ó, vai ser 0,5 ao quadrado. Não precisa nem colocar esses dois zeros aqui, ó. Só vou botar 0,5 ao quadrado. Vezes o comprimento, que é de... a velocidade, no caso, né? A velocidade aqui, que é o V, vale 2 metros por segundo. Tá aqui. Sobre o raio. A resistência, né? A resistência vai valer 3 ohms. Certo? Então, a resistência aqui vale 3 ohms. Cuidado não confundir o R aqui de resistência com o outro R lá do raio. Lembre-se, lá é para o condutor que está circular. Aqui não está circular não, que está associado a um circuito. E esse circuito tem uma resistência R. E agora, o que a gente pode fazer? Então, vamos deixar esse resultado aqui por último. Vamos desenvolver isso aqui, ó. Então vai ficar 3,75 vezes 10 a menos 3. B ao quadrado. E agora vamos fazer 0,5 ao quadrado. Vai ser 0,5 vezes 0,5. Vai dar 0,25. Vezes 2, que é a velocidade, vai dar 0,5 aqui. 0,5 sobre 3. Só que 0,5 dividido por 3 vai dar um dízimo muito grande. Então vamos tentar fazer outra operação aqui. Vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó. 3 vezes esse valor aqui, ó. E repetir essa parte de baixo. Então B ao quadrado é igual a 0,5. Aliás, vezes, né? 0,5. Igual a 3 vezes 3,75. 3,75 vezes 3 vai dar 11,25 vezes 10 elevado a menos 3. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que dividir tudo por meio, ó. Dividir isso aqui por meio. E esse aqui eu vou dividir por meio. Então se a gente pegar esse valor e dividir por 0,5, vai ficar 22, né? 22,5 vezes 10 elevado a menos 3. Perceba que, dado que a gente já simplificou isso aqui também já simplificou, o valor de B ao quadrado agora, ó, vai valer isso aqui. Só que agora a gente vai ter que calcular o quê? Calcular a raiz quadrada desse número aí.
Então, para calcular a raiz quadrada desse número, a gente vai ter que fazer o seguinte. Esse quadrado aqui, ó, se transforma numa raiz. Então, vai ter que calcular a raiz em ambos os casos. Então, vai ficar a raiz quadrada. Se a gente for calcular o pé da letra, vai ser a raiz quadrada de 22,5. Vai dar aproximadamente 4,74. 4,74. Só que aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que simplificar mais alguma coisa. Porque se você partir do princípio que você já tem esse valor, você precisa achar um meio de simplificar essa raiz aqui. Então, eu posso calcular a raiz quadrada desse primeiro. Deu aproximadamente esse valor, 4,47. Então, se eu fazer aqui mais uma vez só para ver se não está errado, 22,5. Deu 4,47 vezes 10 elevado. Aí agora vem o expoente, ó. O expoente aqui é o que vai matar. Por quê? Eu tenho 2 e aqui não pode ser o expoente nenhum, ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer de outra forma, porque esse expoente não pode ser eliminado com esses dois aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar transformar tudo em notação científica e ver se fica da melhor maneira possível para a gente fazer essa conta. Porque senão, a gente nunca vai chegar no resultado que é para bater. Por conta justamente que eu não consigo tirar aquele expoente lá dentro. Eu só posso tirar se ambos forem ou ímpares ou pares. Então, nesse caso aqui, ó, vamos só repetir, ó, b ao quadrado. 0,5 ao quadrado, vamos fazer isso aqui, 0,5 ao quadrado vezes 0,5 vai dar 0,25, que é a mesma coisa que, se eu for transformar isso aqui, 2,5 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Então isso aqui basicamente, eu vou repetir aqui embaixo, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2 sobre 3. E agora vamos multiplicar isso aqui, ó, esse por esse. Então vai ficar 3,75 vezes 10 a menos 3. 5, né? 2,5 vezes 2 dá 5. 5 vezes 10 dá menos 1 sobre 3 vezes o b ao quadrado aqui. E agora o que a gente pode fazer? A gente agora pode multiplicar normalmente agora para a gente ver se a gente acha alguma coisa parecida. 3,75 vezes 3 vai dar 11,25 vezes 10 a menos 3 tem que ser igual a 5 vezes 10 a menos 1 vezes b ao quadrado. Então b ao quadrado aqui, ó, vai ser igual a 11,25 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 1. Aí agora sim, perceba que agora tem uma operação em que você consegue eliminar justamente essa parte aqui que deu problema anteriormente, ó. Então, vou fazer aqui em cima. Deixa eu apagar isso aqui. Vocês vão ver que agora a tendência é que eu consiga eliminar os valores agora. Então, ó, se eu pegar 11,25 e dividir por 5 primeiramente, ó, b ao quadrado, ó, vou fazer aqui em cima, b ao quadrado vai ser igual a 2,25 vezes 10 lá dá quanto? Aí aqui eu vou ter, ó, menos 3 com menos 1, ó. Menos por menos dá mais, então mais 1, então menos 3 com mais 1 vai dar menos 2, então menos 2 aqui, ó. Aí agora sim, eu vou passar a raiz agora dos dois, ó, 2,25 vezes 10 elevado a menos 2. Agora eu consigo fazer porque aqui os dois são pares, ó. Então agora vai sair tranquilamente nossa resolução. Então, para a gente achar agora, a gente vai ter que calcular a raiz quadrada de 2,25, vai dar 1,5 vezes 10 elevado a quanto? Aí vai ficar menos 2 dividido por 2, ó. Vai ser igual a menos 1. Que é a mesma coisa de 1,5 dividido por 10. Por quê? Porque como o expoente é negativo, é como se fosse uma fração invertida.
Então no caso aqui vai ficar 0,15 Tesla, que é justamente a nossa resposta agora. Então, por apenas um ajuste de sinal, vocês agora percebam qual a importância da notação científica.